Por que Michael Jackson não pode dirigir ônibus? Porque ele está morto. Sabia que depois de todos esses anos a piscina do Titanic ainda está cheia de água? Por que alguns pássaros voam para o sul no inverno? Porque é mais rápido do que andar. O que o Batman disse ao Robin quando eles precisaram usar o Batmóvel? Entre no carro. Você sabe o que aconteceu no início de 1762? 1761 terminou. Como você chama um pato sem pernas? Um pato. A lua é mais importante que o sol, porque a lua ilumina durante a noite, enquanto o sol ilumina durante o dia quando não é necessário. Acenda uma fogueira para um homem e ele ficará aquecido por um dia. Coloque fogo em um homem e ele ficará aquecido pelo resto de sua vida.